Queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bom ter você aqui conosco nessa noite, para cultuar o Senhor, adorar o seu santo nome. É a melhor coisa do mundo. E eu queria dizer uma coisa para você: você está no melhor lugar que você poderia estar, na presença do Senhor. Onde você está nesse momento, nós liberamos uma palavra que a presença do Senhor vai invadir a sua casa ou qualquer outro lugar onde você esteja nos assistindo. A bênção do Senhor vai te alcançar. Amém? Feche seus olhos, nós vamos fazer uma oração, entregar esse culto, essa reunião desta noite na direção do Senhor, e que Ele venha fazer um milagre na sua vida, que essa noite seja uma noite de transformação, uma noite de bênção, uma noite em que o Espírito Santo vai tocar na tua vida como nunca antes ela foi tocada. Amém? Feche seus olhos, ora comigo. Meu querido Deus, nesta hora nós queremos entregar, Senhor, nossas vidas em primeiro lugar a Ti, declarando que o Senhor é o único digno de louvor, de adoração, Senhor. A nossa vida te pertence, nosso propósito é te louvar, Senhor Deus, e fazer tudo para a sua glória. No nome de Jesus, Senhor, recebe nessa noite a nossa adoração, e que a palavra que o Senhor tem para entregar através do pregador nessa noite, Senhor, cumpra o seu propósito no coração, na vida de cada um que nos ouvir, Pai. Nós oramos assim, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Nós damos graças ao nosso Deus porque nós podemos louvá-lo e Ele é maravilhoso. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Salmo 103 diz assim: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. É Ele quem sara todas as tuas enfermidades. Ele te coroa de graça e de misericórdia. Esse é o nosso Deus. É o Deus a quem nós servimos, é o Deus a quem adoramos. É o Deus que tem prazer no perdão. Ele esquece das nossas iniquidades, Ele lança todas as nossas maldades, todos os nossos pecados no mar do esquecimento. Ele tem prazer em perdoar. Salmo 103 continua dizendo assim, que Ele é um Pai amoroso. Como um pai que se compadece dos seus filhos, assim Ele me ama, assim Ele te ama. Você pode glorificar a esse Deus por isso nessa noite? Você tem prazer, você tem alegria para dar ao Senhor nessa noite? Então expresse isso através dessas canções. Amém? Aleluia. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Aleluia, aleluia. Ele é digno de honra e glória. Ele é o nosso Deus. Socorro bem presente em todo o tempo de angústia. Aleluia. Ele é o nosso Deus. Aclame ao Senhor toda a terra, em todos os lugares do seu domínio. Seja o Senhor exaltado. Aleluia. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Oh, digno ao Senhor, digno ao Senhor. Exalte ao Senhor aonde você estiver. Levante as suas mãos, glorifique a esse Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém. Que toda a terra aclame ao Senhor, que os montes se dobrem diante do Senhor, e que nós, nesse momento, sua igreja, ou mesmo você que talvez nem frequenta nenhuma igreja cristã, que nesse momento nós possamos nos dobrar diante da palavra do Senhor. Eu quero pedir você para abrir a sua Bíblia, você ir na sua casa, no livro de Gênesis, no capítulo de número 1, e nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 26. Gênesis, capítulo 1, a partir do verso 26.
Abriu aí na sua casa, podemos ler? Diz assim o texto. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eis que lhe tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês. E para todos os animais da terra, todas as aves dos céus, e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Minha oração é que o Senhor possa falar conosco nessa noite, possa falar ao seu coração, que nós possamos ouvir da parte do Senhor tudo aquilo que Ele tem para nos falar nessa noite. Você já pensou, ou provavelmente pesquisou, ou ouviu falar a respeito das possibilidades que hoje em dia são colocadas a respeito da origem do universo? De onde veio o universo? De onde vieram todas as coisas a existir? E essa é uma pergunta que não tem nada de nova. Muitos povos, ao longo da história, ao longo dos tempos, têm tentado responder essa pergunta. De onde vieram todas as coisas? De onde tudo surgiu? Qual é a origem de todas as coisas? A gente tem, na história, se você for pesquisar, você vai ver povos há mais de 3 milênios antes da igreja surgir, antes da era cristã, povos dando a sua ideia, dando a sua posição a respeito de qual seria a origem de todas as coisas. Na Mesopotâmia, por exemplo, a gente tem relatos em pedra, ainda talhados, artefatos históricos, de contos tentando narrar, de alguma forma, como que aconteceu todo esse processo de existência, das coisas virem à existência e de tudo, então, surgir. E até os dias de hoje, várias outras possibilidades foram surgindo, o ser humano foi ponderando, foi pensando, foi pesquisando a respeito disso, mas mesmo assim é uma pergunta que ainda surge muito à nossa mente, ainda é muito atual, e quando nós pensamos nessa pergunta a respeito de onde surgiu tudo, de onde vieram todas as coisas, uma outra pergunta vem junto com isso. De onde veio o ser humano? Como surgiu o homem? Como o homem veio a ser o que é hoje? Como o homem progrediu para que chegasse até onde nós estamos? De onde o homem veio? Como foi formado? E esse tipo de discussão tem sido motivo de combate, principalmente entre a ciência e a religião, como tentam dizer, e dentro dessas argumentações, muitas vezes o livro de Gênesis é envolvido, tentando defender um lado ou atacar outro. Todas essas perguntas, elas são válidas, todas essas perguntas são corretas na mente do ser humano, mas hoje eu quero propor que a gente elabore, que a gente converse a respeito de uma pergunta que eu julgo ser mais importante do que como o homem foi feito, mais importante do que de que forma o homem foi formado. E que pergunta seria essa? Minha pergunta é, não como o homem foi feito, não de que forma o homem foi feito, mas para que o homem foi feito? Qual foi o propósito do homem vir à existência? Qual foi o propósito do ser humano ser criado, se você acredita, como eu, nessa ideia de que houve um Criador, e nós vamos conversar a respeito disso? Para que você foi criado? Para que eu fui criado? E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. E o livro de Gênesis nos ajuda um pouco nessa questão. A palavra Gênesis em si significa princípio. Essa palavra é um termo que vem do grego
da tradução grega da Bíblia, Septuaginta, e é o nome que a gente usa para denominar esse primeiro livro da Bíblia, que é também o primeiro livro do Pentateuco, que é a Torá judaica, e que para nós, como cristãos, nós acreditamos que é a palavra de Deus. E esse livro nos ajuda um pouco a entender um pouco dessas questões. É um livro que foi escrito por Moisés, e é interessante nesse ponto a gente entender um pouco do momento no qual esse livro é dado ao povo de Israel. Eu quero voltar com você na história, use aí toda a sua imaginação, e imagine agora que você está lá antes de Cristo, no período de Moisés, no período do povo, ainda escravo no Egito. Nós sabemos pelo testemunho da Bíblia que por 400 anos o povo ficou ali, até que Deus olhou para seu povo e resolveu tirar o seu povo da terra do Egito e guiá-los até a terra prometida. E aí o povo então é guiado, e você está ali, se imagine saindo do Egito, grandes obras são feitas através de Moisés, e aquele povo então atravessa o Mar Vermelho, e agora está caminhando em direção à terra prometida. Mas junto com isso fica para trás, não somente o Egito, mas precisa ficar para trás também todas as ideias, todos os pensamentos que o Egito tinha colocado na mente do povo. Da mesma forma que todos os outros povos, o Egito também tinha uma visão de como o mundo tinha vindo a existir. O Egito também tinha uma visão de como o homem tinha sido formado. O Egito também tinha uma visão a respeito do propósito para o qual o ser humano tinha sido formado. E tudo isso precisava ser tirado da cabeça do povo para que eles pudessem, então, entender a realidade daquilo que Deus queria que eles crescem. E nesse contexto, então, o livro de Gênesis é dado ao povo para que eles entendessem a sua origem, e não somente a sua origem, mas para que eles entendessem também a sua identidade. Eu quero que você guarde essa palavra, a sua identidade. Nós estamos vivendo em um tempo em que nós esquecemos nossa origem e que nós estamos perdendo a nossa identidade. E por isso nós hoje vamos no livro de Gênesis ver o que ele tem a falar conosco a respeito disso. Então, quando a gente olha aí para Gênesis, eu quero que você volte para a sua Bíblia, aí em Gênesis 1, se a gente voltar lá em cima, lá no versículo 1, a gente tem esse texto tão conhecido que abre as Escrituras, e que é um texto forte, onde a gente vê Deus criando todas as coisas. Gênesis 1, versículo 1, você está aí comigo, onde diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Quero fazer um outro esforço de imaginação com você aí. Feche seus olhos. Eu vou fechar meus olhos aqui para te acompanhar também. Agora eu quero que você faça o seguinte, que você imagine nada. Tente imaginar nada. Algumas esposas vão olhar para os seus maridos e vão crer que eles estão conseguindo, né? O homem tem aquela caixinha do nada, que a gente chama, né? Mas a verdade é que é muito difícil. Você pode abrir seus olhos. Talvez você tenha imaginado tudo preto. Talvez você tenha imaginado tudo branco. Talvez você tenha imaginado um lugar vazio, sem nada. Mas ainda assim não é nada. Existe alguma coisa. Existe o tudo preto, existe o tudo branco. Existe o cômodo, o quarto vazio. E por que eu estou trazendo isso à sua imaginação? Porque quando a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra, a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra a partir do nada. Que nada existia. Essa não é aquela ideia antiga de que existia o caos e que todas as coisas estavam desorganizadas na criação e que Deus, então, com a sua palavra, Ele organiza as coisas. Não é isso que o texto bíblico diz. Quando o texto bíblico diz aqui que Deus criou, e é muito interessante que a palavra usada aqui no hebraico para criou, bará, é uma palavra que ela só é atribuída a Deus. A Bíblia está dizendo que Deus trouxe a existência a partir da inexistência, a partir do nada existindo. E isso é algo que é até inconcebível para as nossas mentes. E Deus trouxe do nada com um propósito, com uma intenção. E como eu quero contrastar isso com as outras ideias que nós temos a respeito da criação, ou que hoje em dia são conhecidas e aceitas pelas pessoas a respeito do surgimento do universo, é que diferente da ideia do acaso, diferente da ideia do acidente,
Deus não criou a terra, Deus não criou o mundo, Deus não criou o universo por um acidente. Deus criou o universo com uma intenção. Deus não criou o universo simplesmente com um esbarrão, com uma explosão de algo que acontece sem que houvesse uma intenção por trás, sem que houvesse um objetivo por trás, mas Deus intencionalmente faz todas as coisas. Todas as pessoas que não acreditam em um Deus que intencionalmente criam as coisas são obrigadas a acreditar em um outro Deus, que é o Deus acaso, que é um Deus que está despreocupado com como as coisas acontecem, que é um Deus que muitas vezes é cruel e injusto, mas nós que acreditamos que Deus intencionalmente criou todas as coisas, nós sabemos que o mundo não está desordenado, que o mundo não está sem propósito, mas que existe um Deus criador que dá sentido a todas as coisas que existem. E eu acredito que isso se estende da criação para todas as áreas da nossa vida. Esse é o pensamento de Gênesis e que traz para a gente, de que Deus, sendo Deus bom, sendo um Deus com uma intenção por detrás de tudo, Ele não só criou o mundo há tanto tempo atrás, Ele não só fez com que o universo viesse a surgir, mas a partir do momento que Ele tem uma intenção, Ele continua sustentando esse mundo. Ele continua regendo esse mundo. Ele continua fazendo com que esse mundo seja um lugar que segue aquilo que Ele tem em sua mente, que Ele tem em seu pensamento. E aí quero continuar, então, aí a leitura com você. A gente vê que Deus cria todas as coisas. E olha que interessante aí no versículo de número 4. Diz assim: e Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Esses versículos em Gênesis, e esse tipo de versículo se repete em várias partes aqui, Deus olhando para a sua criação e vendo algo bom, eles me chamam muito a atenção. E por que me chamam a atenção? Porque Deus não podia estar aqui, de alguma forma, chegando a uma conclusão. Vou te explicar melhor. Imagine você, dona de casa, e você pega uma receita nova para fazer. Então você vai lá e junta os ingredientes daquela receita, você coloca ali no forno aquilo que tem que ser colocado no forno, e aí fica pronto, a cara está bonita, parece apetitoso, mas agora chega aquele momento do coração acelerado, onde você precisa experimentar aquilo que você fez e ver se realmente o sabor está de acordo com aquilo que foi feito. E aí a dona de casa ela experimenta e então ela vê que aquilo é bom. Ela chega a uma conclusão por conta daquilo que ela experimentou. Mas não é o caso de Deus aqui. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabia que a criação era boa no momento que Ele a cria. Então, por que a Bíblia faz questão de nos trazer essas frases de Deus olhando para a criação e vendo que ela é boa? E aqui eu vejo um Deus que Ele cria todas as coisas e Ele se envolve com a sua criação. E Ele não só se envolve com a sua criação, mas Ele se satisfaz na sua criação. Outra ideia muito comum de que Deus sim criou o universo, mas que Deus foi somente um motor inicial e que deixou as coisas andarem pela sua própria conta, que Ele simplesmente criou, mas que Ele não está envolvido. Mas esse não é o testemunho de Gênesis para nós. O testemunho de Gênesis mostra um Deus que cria e um Deus que se envolve com aquilo que Ele criou. Esse é o testemunho de Gênesis. E esse Deus envolvido é um Deus que dá nome às coisas. Não sei se você já teve essa experiência. Eu, por exemplo, não tenho animais de estimação. Mas conheço a história de pessoas que levaram para casa algum animal, algo do tipo. E aí tinham a ideia de repente, doar para outra pessoa, levar para algum lugar que pudesse cuidar, até o momento que se deu um nome para aquele animal, se deu um nome para aquilo que estava entrando naquele lar. E naquele momento já não consegue mais se desapegar. Deus dá nome às coisas, Deus interage com a sua criação. E Deus continua até hoje interagindo e continua até hoje se satisfazendo em sua criação. Se você abrir a sua Bíblia comigo lá em Neemias 9, no versículo 6... Neemias 9, no versículo 6, está aparecendo aí na sua tela.
É um momento onde o povo está se consagrando diante do Senhor, é um momento onde o povo está ali reunido, e eles dizem: só tu és o Senhor. Fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo que nela há, os mares e tudo o que há neles. E preste bem atenção nessa parte. Tu conservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Tu conservas. O Senhor não somente criou, mas o Senhor, dia após dia, conserva a sua criação. E a isso nós damos o nome de providência, a providência de Deus. Mas em relação ao homem, nós falamos então em relação ao universo, mas a nossa pergunta hoje, nessa noite, é: para que você foi feito? Para que eu fui feito? Então nós vamos voltar aí os nossos olhos para a palavra de Deus e para a criação do homem. E aí você volta comigo para o versículo que a gente já leu, lá no versículo 26, onde diz aí: disse Deus, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O testemunho da palavra de Deus é que Deus criou o homem. E a mesma coisa que nós falamos em relação à criação, que existia uma intencionalidade na criação de Deus, que Deus criou as coisas não simplesmente ao acaso, mas que Deus tem uma intenção por trás da sua criação. A mesma coisa acontece com o homem. Deus cria o ser humano com uma intenção. O homem não surge por acaso, o homem surge por trás da intenção de Deus. Isso se aplica ao primeiro homem, ao primeiro ser humano, Adão, criado, mas por essa ideia da providência, de que Deus continua envolvido com a sua criação, nós podemos crer que isso é verdade a respeito de cada ser humano que nasce. Cada indivíduo, cada pessoa que vem à existência por conta de uma intenção de Deus, de que aquela pessoa viva. Você não é um acaso. E eu sei que eu posso estar falando nesse momento com pessoas que lidaram a vida inteira, talvez, com a verdade de não terem sido planejados por seus pais. E talvez seus pais sempre disseram, né, olha, você foi um acidente. Você não foi planejado. Talvez eu esteja lidando com pessoas que possam ter vindo de um relacionamento indesejado. Talvez eu possa estar falando com pessoas que vieram de uma relação que não era ideal e que até mesmo os pais podem ter tratado como um peso. E eu quero dizer para você nessa noite, a palavra de Deus diz para você nessa noite: você não é um acaso, Deus criou você. E Deus criou você com uma intenção. Você não está jogado ao universo como se simplesmente você tivesse surgido. Deus criou você. Deus criou você. Assim como o povo estava vivendo naqueles dias com uma necessidade de ser recordado da sua origem, nessa noite nós precisamos ser lembrados de que nós temos uma origem. E essa origem é a intenção de Deus, é o pensamento de Deus a respeito de cada um de nós. E mais do que isso, se Deus ele te criou com uma intenção, essa intenção permanece viva para você hoje. E por isso a importância dessa pergunta: para que fomos criados? Qual é essa intenção em Deus quando Ele me trouxe à existência, quando Ele trouxe você à existência? E nesse momento eu quero abrir um parêntese aqui, e eu acho que cabe, porque muitas vezes a gente vê Gênesis nesses embates entre religião e ciência, e tentando ali provar uma coisa ou desacreditar a outra. E, em primeiro lugar, não existe essa guerra entre ciência e religião, como se uma tivesse contra a outra. Afinal, não é Deus o responsável pelas duas coisas, o mesmo Deus que nos deu a sua palavra, não é o mesmo Deus que tem dado inteligência aos homens para que possam pesquisar, para que possam aprender sobre a criação. E eu tenho uma visão voltada para um determinado literalismo aqui de Gênesis, na narrativa da criação, mas, por outro lado, nós precisamos admitir que Gênesis não está preocupado aqui em explicar os processos de como as coisas foram feitas, a explicar nos pormenores, cientificamente, cada ponto de como que Deus criou cada pedacinho da criação. Esse não é o objetivo de Gênesis. Em Gênesis, Deus não quer nos explicar o processo, ainda que o processo esteja ali de alguma forma.
Ainda que a gente possa inferir coisas do processo a partir de Gênesis. Mas em Gênesis, Deus não está primeiramente falando conosco a respeito de processo. Deus não quer nos ensinar processo em Gênesis. Em Gênesis, Deus quer falar conosco a respeito de propósito. E essa separação sempre tem me ajudado e pode te ajudar também. A ciência fala de processos. A ciência faz isso muito bem. Às vezes tem os seus erros, às vezes tem aquilo que tenta colocar acima do que deveria estar, mas a ciência fala de processos. A palavra de Deus fala conosco dos propósitos, de para que Deus fez. Para que Deus fez. E Deus quer nos ensinar hoje sobre esses propósitos. Então, a pergunta principal e aqui devemos fazer a Gênesis. Não aquela de, olha, nos detalhes, como que Deus formou, como que Deus criou, ainda que Gênesis tenha algo a falar, sim, a respeito disso. Mas a pergunta certa é, para quê? Para que Deus criou o ser humano? Então, vamos começar a observar aí no texto o que ele fala para a gente a respeito da criação do homem. Então, voltando aí para o versículo 26, ele diz: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Então, logo após criar o homem, Deus ele dá ao homem uma posição em relação à criação. O homem ele foi feito conforme a imagem de Deus. O homem tem a semelhança de Deus. E Deus, então, coloca o homem em um papel em relação ao mundo criado. O ser humano não é como o resto da criação, mas o ser humano recebe um papel distinto. E que papel é esse? Esse que a gente leu aí no versículo 26. Ele fala, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. E o texto continua aí. Tenha ele domínio, tenha ele governo. E essa palavra governo, principalmente para nós brasileiros, ultimamente não nos traz boas recordações, bem é verdade, mas no sentido aqui do texto, essa palavra governo, essa palavra domínio, está diretamente relacionada ao zelo e ao cuidado que esse ser humano criado deveria ter com a criação ao seu redor, com tudo aquilo que Deus fez. Isso fica um pouco mais claro para a gente no capítulo 2. Queria que você me acompanhasse aí. Gênesis 2, lá no versículo 15. Gênesis 2:15, onde diz, o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden. E aí preste atenção, colocou ele no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Deus colocou o homem no jardim do Éden não para ficar lá à toa, né? Olhando para cima. Deus colocou o homem no jardim do Éden não para simplesmente ficar se deliciando com todas as frutas do jardim, coisa que ele poderia ter até evitado um pouco. Não é essa a ideia. Deus coloca o homem no jardim com uma missão. Deus coloca o homem no jardim com um propósito. Com um propósito. E qual é esse propósito inicial no qual Deus coloca o homem no jardim? O propósito de cultivar a terra. Deus colocou o homem no jardim do Éden, em versículo 15, para o cultivar e guardar. O homem deveria interagir com o mundo criado, o homem deveria trabalhar aquela terra do jardim, que já era muito boa, mas de forma que aquilo pudesse continuar se desenvolvendo, de forma que aquilo pudesse continuar crescendo. A gente vê em outros textos aqui, logo em seguida também, e um pouco antes, que Deus mandou que o homem se multiplicasse. Será que à medida que o homem fosse se multiplicando, ele ficaria somente ali no Éden? E todo mundo ficando amontoado ali no Éden? Não é essa a ideia, né? Aglomeração, né? Hoje em dia a gente está acostumado com essa palavra. E acontecer no Éden a primeira aglomeração de todos os tempos. Não era essa a ideia, mas à medida que o homem fosse se multiplicando, o jardim também iria se expandindo. Eles iriam cultivando a terra. E isso é muito bonito e muito simbólico para nós, porque o que é o jardim aqui na narração de Gênesis? O jardim é o lugar da visitação de Deus. O jardim é o lugar onde Deus vai para ter contato com o homem. E olha que bonito isso, à medida que o homem fosse crescendo, cultivando a terra e se espalhando,
toda essa terra se tornaria o jardim. Aquele lugar inicial que foi feito para ser o lugar onde Deus ia para se encontrar com o homem, isso vai se expandindo por toda a terra. Toda a terra se tornando visitação do Eterno. E como eu quero trazer isso para nós hoje, todos nós, enquanto seres criados por Deus, feitos por Deus, fomos feitos também com um propósito. E parte desse propósito está relacionado com a nossa responsabilidade em relação às coisas que estão ao nosso redor. A nossa responsabilidade, assim como a do primeiro homem, de cultivar a terra. E o que significa isso? Para o cristão, para aquele que conhece o propósito de Deus para a sua vida, o trabalho, por exemplo, não é uma maldição. A gente sabe que aconteceu queda, a gente sabe que o ser humano entrou em uma condição de pecado e que isso trouxe agravos para a situação do trabalho, que existem traços da queda no trabalho, mas o trabalho em si é algo que já existia antes e que veio dessa missão que Deus dá ao homem. Para o cristão, o trabalho não é uma maldição, para o cristão, o trabalho faz parte de sua missão, faz parte do seu propósito. E que missão é essa? Que propósito é esse? De expandir o jardim. De expandir o jardim. O que significa em nossos dias? Toda a terra sendo cheia da glória do Senhor. O papel da igreja de Cristo hoje está em encher todas as esferas da sociedade com a glória de Deus. Nós, como cristãos, nós estamos sofrendo em nossos dias os impactos de nós termos secularizado as coisas, quando Deus queria que nós levássemos até a sociedade, levássemos até as esferas da sociedade a glória dele, expandir o jardim. Nós, como cristãos, nós precisamos voltar a cultivar nas universidades. Nós, como cristãos, precisamos voltar a expandir o jardim nos consultórios médicos. Nós precisamos voltar a expandir o jardim, a cultivar nos supermercados, nas oficinas. Nosso papel não está em ficar simplesmente dentro do nosso jardim, da nossa igreja, aglomerados. Nosso papel está em ir e expandir o jardim. Vai e cultiva a terra. Vai e leva a mensagem da glória de Deus. Nós queremos ver toda a terra cheia da glória de Deus. E como você tem cumprido essa missão do Senhor, aonde Ele tem te colocado, qual é o pedaço da terra que Deus colocou para que você transforme em jardim, para que você cultive, para que você traga a presença, a glória de Deus. No seu trabalho, é na sua escola, na sua faculdade. Como esses lugares têm se tornado na sua vida campos, para que você plante a mensagem do Evangelho, para que você plante a mensagem da glória de Deus. E um outro ponto aí que a gente pode ver nesse versículo, Deus colocou o homem no jardim para o cultivar e guardar. A segunda palavra que aparece aí é guardar. Deus não nos chama somente para cultivar, para plantar, mas Deus também nos chama para guardar aquilo que foi plantado. A guarda, ela envolve uma defesa em relação àquilo que foi cultivado. O Deus desse século tem buscado destruir a influência da igreja e destruir a influência do povo de Deus em todas as esferas da sociedade. E diante disso, o nosso papel é um papel de guarda. Você se lembra lá, a gente leu Neemias, né, da reconstrução dos muros. E com uma mão eles estavam construindo e com a outra mão empunhando a espada. Com uma mão cultivando e com a outra mão guardando. Essa é parte do propósito de Deus para a gente. Mas quero elaborar mais um pouco essa questão do propósito. Então, Deus coloca o homem nesse propósito com a criação, de cultivar, de plantar e de guardar aquilo que é plantado. E nós já entendemos como isso se aplica a nós, nas esferas da sociedade, na nossa influência, no nosso mandato cultural em relação a tudo aquilo que é criado. Mas não só isso. Deus criou o homem para se relacionar com a criação. E Deus criou o homem também para se relacionar, os homens para se relacionarem uns com os outros. O que significa isso? Deus nos criou para relacionamentos.
Relacionamentos interpessoais. E a gente vê isso de forma final, expresso aí na criação da mulher. Está aí também em Gênesis 2, só que agora no versículo 18. Gênesis 2, 18. Onde diz assim: o Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Deus diz aqui que não é bom que o homem esteja só. Esse versículo é um versículo que também precisa chamar muito a nossa atenção. Você já pensou que todas as coisas que Deus criou, Deus olhou e falou: é muito bom, é bom. Na verdade, em relação ao homem, ele diz: é muito bom. E diz em relação às outras coisas: é bom. Mas pela primeira vez na narrativa de Gênesis e pela primeira vez na história, Deus olha para alguma coisa e Deus diz: não está bom. E isso não como se houvesse um defeito na criação de Deus, não é essa a ideia, como alguém que começou a fazer alguma coisa e não fez muito certo e olhou depois e viu algum defeito, não é essa a ideia, mas Deus está aqui nos mostrando a importância dessa instituição que Ele está criando aqui, que é o casamento. E aí você percebe, quando você olha para esse texto, como que essa instituição que Deus cria está diretamente relacionada à missão que a gente falou. Percebe aí, o que ele fala no texto? Versículo 18. Não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora, que seja semelhante a ele. Auxiliadora no quê? Se alguém precisa de um auxílio, isso já inclui uma tarefa. Uma tarefa na qual aquele homem seria auxiliado. E que tarefa é essa? A mesma tarefa, a tarefa de cultivar e a tarefa de guardar. Esse homem que antes tinha recebido essa missão de cultivar e de guardar, agora ele compartilha isso com a sua mulher. E a própria instituição da família está ligada a esse propósito de Deus de encher toda a terra com a sua glória. À medida que o homem e a mulher tivessem filhos e a expansão fosse acontecendo, cada filho estaria comprometido também com essa função de espalhar a glória de Deus, de cultivar a terra, de guardar. Nossas famílias não são para nossa satisfação pessoal, não são simplesmente para os churrascos de fim de semana. Deus criou e instituiu a sua família com um propósito, com uma tarefa. Deus, através da sua família, pode expandir o jardim, pode cultivar a terra, pode guardar a terra. Tem muitos pais que estão educando seus filhos para serem ótimos profissionais, mas não estão ensinando os seus filhos a cultivarem e a guardarem a terra. Ou seja, a proclamarem e estenderem o reino de Deus nas esferas da sociedade. Seu filho ele pode ser um excelente médico, mas ele vai saber expressar a glória de Deus para cada paciente no seu consultório. Sua filha pode ser uma ótima advogada, mas ela vai saber glorificar ao Senhor no seu procedimento em cada um dos tribunais onde estiver. Isso é que nós precisamos nos perguntar. Seu marido ou sua esposa está sendo motivado por você somente a ter um salário melhor ou algo do tipo, ou a se tornar mais temente a Deus, mais conhecedor do Senhor? Isso faz parte do propósito para o qual Deus criou o homem. Nós, como igreja, temos nos preocupado em crescer no conhecimento do Senhor e na graça de Deus em nossos dias para pregar o Evangelho. E aí nós percebemos como, assim como o povo saindo do Egito, nós temos muita facilidade em nos esquecermos de qual é a nossa missão. E para nós terminarmos o último ponto, então Deus criou o ser humano para cultivar, guardar, interagir com a criação, expandir o reino. Deus criou o ser humano para se relacionar, nesse relacionamento uns com os outros. E o nosso último ponto aqui, Deus criou o ser humano para se relacionar com Deus. Deus criou a mim, Deus criou você para se relacionar com Deus. Vamos voltar para o capítulo 1. E esse é o nosso último ponto. Até o versículo 27, que a gente leu aí, somente a voz de Deus é escutada, e somente Deus escuta Deus. Deus fala que haja luz, e que haja peixes, que haja criação, e Ele vai criando todas as coisas.
E somente Deus escuta a Deus, somente a criação escuta a Deus. Mas no versículo 28, algo de extraordinário acontece. No versículo 28 diz assim: e Deus os abençoou e lhes disse. E aí ele diz: sejam fecundos e multipliquem-se. O versículo mostra a voz do Eterno, esse Deus que nós cantamos, a quem aclama toda a terra, Senhor sobre toda a terra, não preso ao tempo, não preso a nada. A voz do Eterno se faz audível ao ser humano criado. Deus fala com o homem que ele criou. Desde a criação, o Senhor tem se relacionado com o homem. Desde os tempos antigos, Deus tem falado com o homem. Mesmo após a queda, que em alguma medida mexeu com isso, e é assunto para falarmos outro dia, mas nós sabemos que Deus continua falando com o homem, e que se nós sabemos hoje alguma coisa a respeito de Deus, é porque Ele quis se revelar, é porque Ele quis falar, é porque Ele quis falar ao homem. E ao longo da história, Deus falou com os patriarcas de Israel, Deus falou com Moisés, Deus falou com os profetas, Deus falou através de seus apóstolos, através daqueles que levantou. E o que eu quero te dizer é que ainda hoje Deus fala conosco, Deus se relaciona conosco. E esse é o objetivo principal dentre todos esses que a gente falou. Mais do que o relacionamento com as coisas criadas, mais do que o relacionamento uns com os outros, Deus criou você para se relacionar com Ele. Deus criou você para ter relação pessoal com Ele. Nós vivemos muito tempo correndo atrás de coisas que não satisfazem, e a psicologia está aí para mostrar como que o homem cada vez está mais doente em sua mente, cada vez mais cheia de si mesmo. Mas diante de tudo isso, Deus continua nos chamando para nos relacionarmos com Ele. De que forma, então, nós podemos ouvir a voz de Deus? De que forma Deus fala conosco? Hebreus, no capítulo 1, versículo 1 e 2, vai dizer o seguinte: antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Esse Filho que estava lá no universo, lá na criação do universo, Verbo de Deus, participando na criação, motivo da criação, Jesus Cristo é a voz de Deus hoje para a minha vida e a voz de Deus hoje para a sua vida. Você quer conhecer mais a Deus? Mergulhe na mensagem do Evangelho. Você quer cumprir esse propósito de se relacionar com Deus? Mergulhe nas palavras a respeito de Jesus Cristo, pois Jesus Cristo é a voz de Deus para se relacionar com você hoje. E esse propósito do Senhor foi algo que foi criado, foi algo que foi colocado para que nós vivêssemos, nós fomos criados para Ele. À medida que você mergulhar na mensagem do Evangelho, à medida que você mergulhar em uma vida de oração, você vai perceber que isso não é algo que simplesmente faz parte da sua vida. Você vai perceber que isso não é simplesmente algo que faz bem para você. Você vai perceber que você foi feito para isso. Você foi feito para se relacionar com o Senhor. E aqui eu quero então concluir. Se você não está vivendo sua vida se relacionando com Deus, se você não está vivendo sua vida em relação com o Criador, a sua vida está vazia. Se na sua vida você não tem relacionamento com o Eterno, você não cumpre esse propósito para o qual o homem foi feito, existe um espaço dentro de você que nada nessa criação vai poder suprir. E a minha oração nessa noite é que você possa, diante disso que nós lemos, diante disso que nós ouvimos nessa noite, analisar a sua vida e se questionar como eu tenho vivido diante do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos? Senhor, que os nossos corações possam, Senhor, não se voltar para tantas distrações que nós temos em nossos dias.
Não se voltar, Senhor, para tantos falsos propósitos que nós vemos em nossos dias, mas que o nosso coração possa se voltar para o real propósito. Nisso consiste a vida, em conhecer ao Senhor e Jesus Cristo, a quem enviaste. É isso que nós queremos, Pai, é isso que nós oramos. Tira dos nossos olhos, da nossa mente, Pai, os propósitos do Egito. Tira da nossa mente os deuses do Egito e coloca na nossa mente o Deus que no princípio do nada criou os céus e a terra e que criou o ser humano para se relacionar com Ele, que criou o ser humano para cultivar a criação, para expandir a glória de Deus sobre a criação. É isso que nós pedimos, Senhor. Não nos deixe viver uma vida vã, não nos deixe viver uma vida vazia, mas que o Senhor possa nos trazer de volta a esse jardim de relacionamento com o Senhor, através da cruz de Jesus Cristo. É isso que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Venha, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Amém. Para te adorar, Senhor, foi que eu nasci, nós cantamos aqui. Você se identifica com essa mensagem? Você se identificou com esse chamado do Senhor
para ter intimidade com Ele, para ser instrumento dEle nessa geração, instrumento dEle nessa sociedade, para ouvir mais da palavra dEle, saber mais de Jesus Cristo. Nós, como igreja de Jesus Cristo, estamos aqui para te ajudar. Nesse momento está aparecendo um número aí na sua tela, que você possa usar desse número para entrar em contato conosco. Estarão pessoas do outro lado prontas para te ajudar, prontas para te ajudar na caminhada, para orar por você. Mesmo você que já é membro da igreja, ou até você que talvez caiu nesse vídeo, nem sabe como, e que ouviu essa palavra e que quer saber mais a respeito de Jesus. Que você possa entrar em contato com a gente por esse número, e nós vamos ter todo o prazer em anunciar para você as boas novas do Evangelho, em orar com você, em caminharmos juntos nesse caminho de conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer ao Senhor. Amém. Quero também te dar um outro aviso. Você que é membro da igreja, que está comprometido com a igreja, com as finanças da igreja, está aparecendo aí também, como sempre aparece, as contas bancárias, nas quais você pode ali utilizar para colocar suas ofertas, colocar ali os seus dízimos. Como nós sempre dizemos, isso é algo que nós fazemos em gratidão ao Senhor. Graças a Deus, o Senhor tem suprido essa igreja, tem suprido as necessidades, e você pode ser participante disso. Então, que você possa usar, então, aí essas contas e fazer conforme o Senhor colocar no seu coração a esse respeito. Então, irmãos, que os irmãos tenham uma boa noite, uma semana, um resto de semana abençoado, e que nós possamos levar isso em nossas mentes. Nós fomos feitos para conhecer ao Senhor, para nos relacionarmos com o Senhor, e que nós possamos fazer isso cada dia de nossas vidas. Pra te